Olá, eu sou Potira Najara, sou atriz, escritora e contadora de histórias. Hoje vim contar uma nova história para você. Mas para chamar a história, nós vamos ligar essa canção. Há muitos e muitos anos, em um lugar muito distante, havia um garoto chamado Ping. Ping morava na China com o seu pai e sua mãe. O que o Ping mais gostava de fazer era plantar. Sempre que o Ping pegava uma semente e semeava, nascia coisas maravilhosas. Ele plantava flores, plantava árvores, árvores de flores, árvores de frutos, e era o que ele mais gostava de fazer. A rua mais cheirosa da China era a Rua do Ping, porque era muito perfumada das flores que ele plantava. Nessa mesma época, o imperador da China já estava bem velhinho e queria encontrar alguém para ficar em seu lugar. Para isso, ele teve uma ideia. Resolveu chamar todas as crianças do reino para ter uma conversa com ele. No dia marcado, todas as crianças foram até o imperador. Foram saltitando, felizes e sorridentes. Quando chegaram diante do imperador, ele foi logo dizendo: silêncio! Eu escolherei entre vocês aquele que será o novo imperador da China. Para isso, vou entregar para cada um vaso e uma semente. Aquele que me trouxer daqui um ano a flor mais bonita e mais perfumada será o novo imperador da China. Então, todas as crianças pegaram o seu vaso com a sua semente e foram embora saltitando. E adivinha quem também estava lá? Claro, o Ping. O Ping estava lá, pegou o seu vaso, a sua semente, e era o que ele mais gostava de fazer. Ele gostava era de plantar. Foi para casa, cuidou do seu vaso, da sua semente, da terra. Os dias foram passando, passou um dia, outro dia, passou-se uma semana. E o Ping foi ver como é que estava a sua semente. Então ele olhou dentro do vaso e sabe o que tinha lá? Nada. Não tinha nada. O Ping ficou um pouquinho confuso, mas ele falou: não, mas passou pouquíssimo tempo, vamos esperar mais um pouco. Os dias foram passando, as semanas foram passando, passou-se um mês. Então, o Ping foi ver como é que estava o seu vaso. Quando ele olhou dentro do vaso, sabe o que tinha lá? Não tinha nada. Aí o Ping começou a ficar um pouco preocupado. Então ele mexeu um pouco mais aquela terra, ele cantou algumas canções para aquela semente, ele regou de uma maneira diferente e o tempo continuou passando. Passou outra semana, outro mês, passou-se 6 meses. 6 meses. E o Ping foi olhar como é que estava a sua semente. Quando ele olhou dentro do vaso, sabe o que tinha lá? Não tinha nada. O Ping já não estava mais preocupado. O Ping começou a ficar desesperado, porque afinal de contas, o que ele mais gostava de fazer? Isso, era plantar. E o que estava acontecendo? Ele não estava entendendo nada. Então, ele começou a cantar canções divertidas, contar histórias para aquela semente, histórias alegres, para ver se modificava alguma coisa. Mexia aquela terra, trocou um pouco de terra. O tempo continuou passando. Passou outro mês. Passou-se um ano. O Ping foi correndo para ver o seu vaso e o que tinha lá dentro. Sabe o que tinha? Não tinha nada. O vaso estava vazio. O Ping não estava entendendo nada do que estava acontecendo.
Nessa hora, ele já não estava só desesperado. Ele tinha desistido. Ele não ia mais diante do imperador com aquele vaso vazio. Foi nessa hora que o pai dele entrou no lugar onde ele estava, olhando para o vaso. E falou: "E aí, meu filho, está na hora de você ir conversar com o imperador." E ele disse: "Não, pai, eu não vou. O meu vaso está vazio." E o pai dele disse: "Meu filho, você cuidou da melhor maneira possível dessa semente?" E ele falou: "Sim, papai, eu cuidei." "Você fez o seu trabalho de todo o seu coração?" E o Pink falou: "Eu fiz, papai, como tudo aquilo que eu faço na minha vida." E o pai dele disse: "Então, levante essa cabeça, pegue esse vaso e vá em direção ao imperador." O Ping, muito contrariado, mas obediente ao pai, pegou aquele vaso vazio e foi. Enquanto ele ia, no caminho, ele ia encontrando crianças que carregavam os seus vasos com flores lindas, flores perfumadas, flores vermelhas, amarelas, cor-de-rosa, verde, azul, lilás, violeta, cor do arco-íris, tudo que era o tipo de cor e todos os tipos de perfume saíam daquelas flores. Ele começou a ficar cada vez mais envergonhado, até que todos chegaram diante do imperador. E o imperador foi logo dizendo: "Atenção! Estou vendo que vocês vieram com suas flores e os seus vasos." Quando o imperador começou a falar, o Ping ficou tão envergonhado que ele virou as costas e começou a ir embora com o seu vaso vazio. Nessa hora, o imperador olhou e falou: "Ei, garoto, você, qual é o seu nome?" Ele: "Eu? O meu nome é Ping." "Você mesmo pode vir até aqui." O Ping não sabia onde enfiar a cara dele. Ele pensou: "Agora sim que eu vou morrer de vergonha." Ele subiu até onde estava o imperador. Lá de cima, o imperador olhou para ele, olhou para as outras crianças e foi logo dizendo: "Eu não sei aonde foi que vocês arranjaram essas flores tão bonitas, coloridas e perfumadas. Porque aquele dia, há 1 ano, eu entreguei para cada um de vocês um vaso e uma semente queimada. Essa semente jamais poderia florescer. Eu não sei aonde vocês arranjaram essas flores, mas o único que teve a coragem de falar a verdade e vir diante do imperador com o seu trabalho bem feito e com dignidade foi ele, o Ping. E é por isso que a partir de hoje, o Ping e o seu vaso vazio será o novo imperador da China." E assim termina essa história. A história se chama O Vaso Vazio, ou em algumas versões, O Pote Vazio, e foi escrita por Demi. Essa é uma história que eu amo muito e que onde eu vou e posso contar, eu conto e compartilho essa história com as pessoas. Eu espero que essa história tenha entrado no seu coração assim como ela entrou no meu. Te desejo um ótimo dia, uma ótima noite, que você possa estar bem com todas as pessoas que você ama e te encontro na nossa próxima história.